Filhos de Jair Bolsonaro prometem ampliar a pressão pela anistia e apostam em uma reação do governo Trump à condenação do pai por tentativa de golpe de Estado. Acompanhe com Matheus Dias. Depois da condenação do pai pelo Supremo, a primeira de um ex-presidente da República por golpe na história do Brasil, Eduardo Bolsonaro se posicionou nas redes sociais. O deputado federal comparou o ministro Alexandre de Moraes a Hitler e Stalin e disse que a situação de Bolsonaro será revertida, porque, segundo ele, a família tem o aliado mais poderoso do mundo. Eu acho que, muito provavelmente, depois do julgamento de Bolsonaro, a gente vai ter uma resposta firme com ações do governo norte-americano contra essa ditadura que está se instalando no Brasil. Vocês podem ter certeza que o presidente Trump não ficará satisfeito ou conformado em ver um regime no Brasil se consolidando tal qual ocorreu com a Venezuela. Depois, o deputado postou um vídeo de uma entrevista em que Trump defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a legenda do secretário Marco Rubio, dizendo que os Estados Unidos vão responder à altura do que chamou de caça às bruxas. Como Alexandre de Moraes já foi sancionado e a própria lei fala que quem presta apoio ao sancionado incorre nas mesmas penas, você tem aí também a possibilidade de acelerar esse processo e, se for interpretado que esses outros juízes, como eu acredito que estão sim prestando apoio a Alexandre de Moraes, eles também estão incorrendo na aplicação da Lei Magnitsky. Então ele atropelou a Constituição, ele atropelou o devido processo legal, e é por isso que eu acredito que cedo ou tarde esse processo será anulado, porque ele é um processo 100% político. Quando o vento político mudar, também mudará, né, a realidade jurídica desse processo. O outro filho e senador, Flávio Bolsonaro, disse que os ministros armaram uma espécie de motim contra Luiz Fux, que, na opinião de Flávio, foi o único ministro que argumentou tecnicamente sobre o processo no julgamento. Ele compara ainda os comentários de Fux com os de Carmen Lúcia, a quem ele criticou veementemente. Fazendo chacota do brilhante voto que ele deu ontem, eu acho que aí beira muito mais a inveja que devem ter de uma pessoa preparada, que estudou o processo de verdade, que atacou ponto a ponto, ao contrário de outros, como infelizmente fez a ministra Carmen Lúcia, com análises completamente genéricas, prolixas e mentirosas, inclusive desconsiderando uma série de provas que existem nos autos da inocência do presidente Bolsonaro e dos vários erros infantis, inclusive, da acusação do senhor Paulo Gonet. Flávio Bolsonaro disse ainda que o julgamento já tinha a decisão há tempos. O senador reforçou que a briga agora é pela anistia e o palco será o Congresso Nacional. Uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda, ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que Alexandre de Moraes dê de volta tudo aquilo que ele tomou de Bolsonaro e da direita. A expectativa é que a articulação da anistia ganhe ainda mais força na semana que vem. A analista Dora Kramer avalia que vai ser muito difícil a oposição pautar e aprovar o projeto de anistia no Congresso Nacional. Acompanhe. Bom dia a vocês do estúdio, bom dia nossa audiência. O voto divergente do ministro Luiz Fux na quarta-feira animou a oposição e também os advogados dos réus por causa de uma possível revisão criminal no futuro. Agora, na política, aqui e agora, a turma que defende a anistia acha que o projeto ganhou força e pode ser colocado na pauta de votação muito em breve. Agora, apesar desse entusiasmo todo, as coisas não são tão fáceis assim como eles pensam. Primeiro, porque não existe ainda o compromisso dos presidentes da Câmara e do Senado com essa agenda, né? Muito pelo contrário, eles estão ali hesitando. Segundo, não há também entre os parlamentares um consenso sobre um texto. Há 3 versões
diferentes circulando na Câmara. E, finalmente, o maior entrave, fora a questão do Tribunal Federal, estou falando só no Poder Legislativo, tem o maior entrave, que é uma divisão entre a própria oposição, no meio da própria oposição, sobre o alcance dessa anistia, se ela beneficiaria ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse é um nó que é muito difícil de ser desatado. Mais um tema para análise dos nossos comentaristas. Deise, vou puxar por você agora. Ainda na sessão de ontem do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes disse que não cabe indulto, não cabe anistia, nem perdão judicial para aqueles que... o crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Crime contra quem atenta o Estado Democrático de Direito. Isso já é um recado claro para o Congresso, ou pelo menos para aquela fatia grande, né, que quer discutir ainda o projeto da anistia e, num futuro, até para o Executivo? Soraya, é um recado, sim, para o Congresso Nacional. A gente já vinha falando sobre isso, que caso a anistia fosse aprovada do jeito que a oposição gostaria, ela provavelmente seria barrada no STF, e esse recado não poderia ter sido mais claro. O que me parece agora, as informações que a gente tem, é que o Hugo Mota, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre não querem pautar a anistia, né? Então, se ela passar no Congresso Nacional, que eu acho muito difícil, não vai ser a anistia requerida pela oposição, ela vai ser muito mais branda, e aí isso não tem o valor narrativo que a oposição quer. O que me parece agora é que essa é muito mais uma estratégia, Soraya, para mobilizar a base, para gerar uma narrativa favorável para a oposição, para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e tentar criar uma pressão política do que uma expectativa realista de que isso seja aprovado, né? Porque vamos lembrar aqui que a anistia está para ser votada, ela está para ser pautada desde o semestre passado, e o Hugo Mota tem dado voltas e voltas. O Davi Alcolumbre já deixou muito claro que não quer pautar isso. Então é muito mais, o que eu vejo agora é que é muito mais uma forma de tentar mobilizar a base da direita e criar justamente essa pressão política do que realmente um fato concreto que possa acontecer. Túlio Nassa, essa pressão que a Deise está chamando a atenção, pressão política interna, ela também pode vir do exterior, à medida que a gente tem os filhos de Bolsonaro apostando também numa possibilidade de reação do governo Donald Trump. E a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, faz gestão para que novas sanções sejam implementadas aqui contra o Brasil. Essa aposta é interessante para a família Bolsonaro, ou o recado também do STF é de que o Supremo é independente dessas pressões externas também, Túlio? Olha, Nonato, Otto von Bismarck já falava que a política é a arte do possível, né? O que resta à família Bolsonaro agora? Evidentemente, resta dois caminhos. No exterior, resta o caminho dos Estados Unidos pressionar aqui o Congresso Nacional nesse momento. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá se dobrar, mas as pressões norte-americanas podem ter alguma influência junto ao Congresso Nacional, junto à opinião pública, para que o PL da anistia possa ganhar de novo algum certo corpo. Agora, no Congresso Nacional, não parece que o PL da anistia seja a única alternativa, Nonato. Veja, os congressistas podem caminhar num sentido de uma redução de pena, e aí o tema do PL da anistia, se é constitucional ou não, ele fica em segundo plano. Bastaria uma redução de pena ou uma sobreposição entre o crime de abolição do Estado de Direito e golpe de Estado para que os réus fossem beneficiados. Então ainda há caminhos. Me parece que ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não me parece que a questão está totalmente resolvida. Por quê? Vamos lembrar que há 3 grandes grupos político-eleitorais e que os eleitores seguem. De um lado é o grupo do presidente Lula, do outro é o grupo do bolsonarismo, e o terceiro, que é o fiel da balança, é o centrão. Veja, é preciso para um grupo ganhar do outro fazer 2-1. Então, nesse caso, o centrão já falou que quer uma aliança político-partidária com a direita. E o que cobra a direita bolsonarista? Cobra exatamente o adiantamento do PL da anistia ou de alguma lei que possa beneficiar Jair Bolsonaro. Não acredito que vai ser uma
anistia ampla e restrita, ou um beneficiamento amplo e restrito a Jair Bolsonaro, mas de repente uma versão menos forte, uma versão que possa reduzir as penas e que possa trazer o bolsonarismo junto para o centro. Por essas e por outras, Donato, é preciso muita cautela nesse momento, porque muita água vai rolar debaixo dessa ponte.